Fala, dentista, como que vocês estão? Eu tô aqui para mostrar para você aí que já me acompanha e para você que está me acompanhando agora, como que a gente faz os planejamentos dos pacientes que chegam no consultório. Então nós temos um protocolo aqui de planejamento e um dos protocolos é, obviamente, além de você verificar ali, fazer a análise clínica, então você vai verificar como que está esse paciente clinicamente, mas para você realizar o planejamento, você também precisa de um exame complementar, que é a tomografia. Então a gente sempre faz o nosso planejamento cirúrgico por meio da tomografia. E você vai me perguntar assim, mas eu vou fazer a prótese e aí eu vou fazer esse planejamento cirúrgico? Sim, você que vai fazer a prótese deve também realizar o planejamento cirúrgico para você saber qual é a conexão de implante que você vai usar, qual é a melhor posição do implante, e aí isso daí vai acabar gerando ali uma maior segurança que você vai ter ali para o seu paciente. Então, ou seja, o paciente normalmente acaba fechando com a gente por conta da segurança que ele tem ali no seu plano de tratamento. Tem muitos pacientes que falam assim, nossa, senti segurança naquilo que você me falou. E ele fecha por conta da segurança e também por conta da empatia. Você tem uma questão de empatia ali com o paciente, ou seja, o paciente sentiu que realmente você é preocupado com ele, você quer realmente resolver o problema dele, e aí por meio dessa segurança que você tem no planejamento e pela segurança que você mostra para ele ali todo o plano de tratamento e realmente por você se importar pelo problema que aquele paciente tem, realmente ele fecha com você. Então, obviamente, a primeira coisa que a gente faz o paciente chega no nosso consultório, a gente faz toda uma anamnese, a gente vai lá e observa as principais queixas desse paciente, a gente verifica ali o real problema dele. Muitas vezes aquele paciente já vem com problemas odontológicos já há muitos anos. E aí ele vem dessa vez para ele resolver aquele problema. Ele escolheu você para resolver aquele problema ali. E aí você deve mostrar com certeza o melhor plano de tratamento. Então, ou seja, você tem todo um histórico, toda uma ficha clínica ali, toda uma anamnese que deve ser preenchida e logo depois disso você faz a análise clínica e complementar essa análise clínica a gente tem aqui o nosso exame de tomografia. E eu quero mostrar aqui para você como que a gente faz o planejamento de tomografia. Então, o meu objetivo aqui é que você aprenda, para você dominar realmente a prótese sobre implante, você deve dominar também todo o passo a passo do planejamento. Então, o objetivo é esse aqui agora. Eu vou mostrar em algumas aulas alguns planejamentos possíveis que pode chegar aí no seu consultório e aí você deve entender como proceder. Então, para você entender do planejamento, imagina bem aqui, vendo uma tomografia como essa aqui. Veja bem aqui, ó. Vou mostrar aqui a tomografia, ó. Nesse caso, o paciente, ele é um paciente desdentado total, tanto superior como inferior, e aqui na parte inferior a gente já fez a instalação de implantes. Na porção aqui superior, na maxila, a gente ainda vai colocar os implantes. E para você entender como que a gente faz aí o planejamento cirúrgico desse caso, tanto na porção inferior como na porção superior, imagina bem se esse paciente não tivesse nenhum implante instalado, como que a gente faz? Então, como é um paciente onde eu preciso de fazer uma prótese sobre implante, normalmente quando a gente faz a prótese sobre implante, a gente faz uma prótese total fixa ali sobre o implante, a gente pode optar por esse paciente ali, normalmente o paciente fala assim, doutor, eu não aguento mais usar aquela prótese móvel, e aí essa prótese móvel me gera muito desconforto, porque ela fica caindo, eu sinto incômodo, porque essa prótese ela está me machucando. Então eu já uso essa prótese já há muitos anos, e eu tenho até muita dificuldade ao me alimentar. Então eu quero fazer essa prótese fixa, porque eu ouvi falar de vários outros colegas meus, né, são pacientes, que depois que fizeram essa prótese, realmente mudaram de vida. E aí agora sim eles conseguem se alimentar bem, eles conseguem sorrir melhor ali, ou seja, a autoestima
do meu amigo ali aumentou muito depois que ele fez a prótese. E eu quero isso para a minha vida. Então, assim como ele resolveu o problema dentário dele, eu quero também resolver o meu, e eu estou aqui buscando a sua ajuda. Como que eu posso resolver? Se eu pode me mostrar um plano de tratamento que seja viável? Lógico que o paciente não vai falar isso, né? Um plano de tratamento viável. Mas vai falar assim, doutor, como que eu posso fazer para resolver o meu problema aqui? E aí você vai falar assim, olha só, João, vou mostrar aqui para você. Existem casos onde a gente pode fazer a prótese toda fixa sobre os implantes, e a gente também pode fazer uma prótese móvel sobre os implantes. Só que, via de regra, a gente dá a opção de uma prótese total fixa, que é a prótese do tipo protocolo. E aí, essa prótese do tipo protocolo, veja bem aqui, na região inferior, a gente pode trabalhar com 4 a 5 implantes, até mesmo 6 implantes, dependendo do caso. Então, esse aqui é um exemplo onde, via de regra, só para criar uma receita de bolo para você que está me acompanhando aqui, na parte inferior a gente trabalha como aqui, ó, com 4 implantes. E você observa, por meio dessa imagem, que já tem os mini pilares instalados aqui, e os mini pilares mais posteriores, eles estão angulados, porque o implante foi inclinado, e aí eu acabei angulando esses mini pilares. Normalmente, algumas empresas trabalham com componentes de mini pilares angulados de 17 graus, 30 graus, 45 graus, dependendo da inclinação do implante. Só que muitas empresas trabalham com mais inclinações de 17 e 30 graus, que mesmo eu inclinando 45 graus, já vai ser suficiente para que eu tenha aqui um bom paralelismo entre esses implantes, para eu encaixar a minha barra, a minha prótese protocolo, de forma passiva. Isso daí vai ser muito favorável para evitar qualquer trauma do implante e até mesmo para eu conseguir encaixar essa prótese e deixar essa prótese fixa, para eu parafusar ali a prótese no meu paciente. Então você vai falar assim, tudo bem, professor Pablo, então o paciente chega lá com uma prótese total inferior se queixando de desconforto, porque ele não aguenta mais essa prótese machucar ele, não aguenta mais a prótese ficar ali solta. E aí, como que eu faço esse plano de tratamento? Então, para criar uma receita de bolo, é dessa forma que, olha, a gente acaba trabalhando com os implantes inclinados distais, mesmo se o forame, imagina bem se esse forame se encontrar aqui bem superficial, a gente acaba inclinando. Eu vou mostrar aqui para você, porque você, mas eu não vou fazer a cirurgia. Você não vai fazer a cirurgia, mas vai fazer a prótese. Você precisa entender qual é o componente protético usar, você precisa entender qual é o implante que você vai estar utilizando ali, o número de implantes que você vai usar no seu paciente. E aí, se você mostra isso para o paciente, mas professor, se fosse 5 implantes, eu cobraria mais? E se fosse 6 implantes, eu cobraria mais? Eu não cobro por número de implantes. Isso daí é até uma informação que eu passo para vocês, porque imagina bem se você falar ali com o paciente, isso daí já tive problema com isso. Imagina bem, o protocolo superior principalmente, a gente pode trabalhar com 6 implantes, pode trabalhar com 4 implantes, com 5 implantes. Teve casos que eu já coloquei até 8 implantes, em virtude da pouca disponibilidade óssea, e eu coloquei mais implantes para garantir ali a estabilidade da prótese, já pensando que eu poderia perder algum implante, e aí para eu evitar esse risco, eu acabei colocando mais implantes. Não que eu iria usar todos os implantes ali depois, se todos os implantes se integrassem, eu não teria problema nenhum. Eu vou escolher os implantes melhores posicionados para eu realizar ali a fixação protética. Só que eu não negocio com o paciente ali durante, já pensou? Você negociar com o paciente durante a cirurgia, seu João, vou ter que colocar mais um implante aqui, tá? Aí o seu João vai lá na boca assim, mas como que vai fazer? Vai parcelar? Vai pagar à vista esse implante? Isso não existe. Então, ou seja, você vai ter que já colocar o pacote. Então, no negocinho, independente do número de implantes, é aquele valor ali. E aí é interessante para você entender isso, porque a gente já teve problema, porque já teve paciente que de soltar um implante, ele já falou assim, olha, agora você vai me dar um desconto, né? Você vai abater lá para mim, porque o implante soltou, e aí? E agora? Como que você vai fazer? Então, se isso ficar claro para o paciente, não tem isso, porque você já coloca mais implantes mesmo
para evitar qualquer tipo de problema. Só que quando, principalmente em uma área que é uma área com uma densidade muito interessante, que é a mandíbula, a gente pode colocar 4 implantes que dificilmente a gente tem problema por conta da estabilidade primária alta que a gente tem aqui. Então, só para ficar claro para você, quando a gente fala em estabilidade primária, é o quão arrochado o implante entra ali no osso. E aí um fator que é obrigatório para o implante ficar ali e eu conseguir colocar a prótese fixa sobre o implante, é ele ter ali esse aperto, esse travamento no osso. Então, ou seja, você está mostrando ao professor que o implante, para eu fazer o que é dito carga imediata, ou seja, eu vou colocar um implante e aí por sobre essa prótese eu já vou colocar, por sobre o implante eu já vou colocar essa prótese de forma imediata. Não precisa de ser ali no mesmo dia, mas pode ser logo depois de uma semana ou depois de 2 semanas, até eu faço aqui até 20 dias a carga imediata. E aí, logo depois de colocar os implantes, a gente pode fixar a prótese durante esse intervalo de tempo, porque o meu implante ele se encontra bem travado. Se eu tenho um travamento muito bom no implante, ou seja, uma condição interessante, na verdade é uma condição obrigatória, para a gente colocar já os componentes protéticos, para eu fixar a prótese por sobre o implante, é esse implante entrar bem travado ali na boca do meu paciente. Então tem que entrar bem arrochado ali. E aí entrou arrochado, agora sim eu vou colocar os mini pilares, sendo que são mini pilares angulados. Normalmente a gente trabalha com os mini pilares de 30 graus na região posterior e mini pilares retos na região anterior. Se for uma receita de bolo, vamos colocar aqui uma receita de bolo. Os mini pilares angulados, a gente faz aqui, ó. Então, vamos colocar aqui para você registrar. Anota esse negócio aí. Quando a gente faz aqui, ó, isso daqui é uma mandíbula, tá, gente? Isso daqui é o meu alveolar inferior, o meu mentoniano está aqui. A gente coloca um implante inclinado nessa região mais distal e colocamos os implantes retos aqui mais no centro. E logo depois eu venho aqui com o meu mini pilar angulado aqui, ó, nessa região, e os mini pilares retos aqui. E aí, por conta desses mini pilares serem angulados, eu consigo ter um bom paralelismo aqui para minha barra, olha. Então, essas estruturas estão bem paralelas entre elas. Normalmente, eu trabalho aqui até uma receita de bolo mesmo, ou seja, quando você trabalha com um protocolo inferior, os implantes, eles têm características. Então, a gente tem 3 tipos de conexões de implantes no mercado. Implante de HE, implante de HI e o implante de Cone Morse. HI, implante de Cone Morse. O implante de hexágono externo pode ser usado aqui? Pode. O HI pode ser usado aqui? Pode. O Cone Morse pode ser usado aqui? Pode. Mas qual tipo de implante você usa aqui, professor? Não tem certo ou errado, mas normalmente a gente acaba utilizando por conta da facilidade. Hoje eu já utilizei muito o implante do tipo hexágono externo. Hoje eu uso muito implante de Cone Morse, porque observe bem aqui essa imagem, ó. Vamos voltar aqui para você ver essa imagem. Você percebe que a plataforma desse implante, isso, amplia aqui para ver se vê, ó, ele se encontra infraósseo. Olha só onde está aqui a plataforma do implante, tudo infraósseo. Essa plataforma se encontra infraósseo. Se eu não colocar, olha o que eu estou falando aqui, se eu não colocar o meu componente protético, nesse exemplo aqui é o mini pilar, por sobre o implante, quando eu não coloco esse componente protético, o meu implante está protegido de algum possível trauma de prótese, porque algum trauma pode acontecer que se o meu implante estiver margeando o osso, que normalmente esse margeando o osso ali, a gente acaba trabalhando com implantes do tipo hexágono externo e interno. Então aqui a gente trabalha com implante Cone Morse, porque mesmo se eu não fizer aí a carga imediata, o implante está protegido, está lá dentro do osso. Já aconteceu casos
de perder implante por conta de trauma de prótese. A prótese fica batendo no implante, o implante ainda não está osso integrado, chega um paciente com o implante na mão aqui. Então, para evitar isso, o implante fica lá dentro do osso. Hoje eu uso para todos os casos de prótese protocolo, isso é um protocolo meu, a gente acaba trabalhando com um implante do tipo cone morse por conta dessas experiências. Uma outra questão também que eu trabalho com implante do tipo cone morse é porque esse componente angulado aqui, ele é bem mais simples para você adaptar ao implante cone morse quando comparado ao implante do tipo hexágono externo. Porque quando é um implante hexágono externo, você tem que tirar parte de osso aqui para você conseguir encaixar esse implante. Porque o HE, ó, veja bem aqui, ó, quando esse implante é inclinado, imagina bem que isso daqui é um osso, ó. Eu coloco um implante assim, ó, HE. Você concorda que parte do implante ficou infraósseo? E na hora que eu coloco um componente angulado aqui, ó, coloco um componente angulado aqui, esse osso aqui, ó, esse osso distal aqui, ó, que está aqui, ó, ele me atrapalha a colocar esse componente. E aí eu tenho que fazer uma osteotomia por sobre a plataforma para conseguir colocar o componente. Quando o implante, nesse mesmo caso, quando eu trabalho com implante cone morse, quando eu trabalho aqui com implante cone morse, esse osso distal aqui, ele não me atrapalha para fazer aqui o componente angulado, porque o implante cone morse tem esse cone aqui, ó, ele encaixa mais no centro da plataforma do implante. Então esse osso não vai me atrapalhar. Ah, mas professor, está muito profundo esse implante, aí o osso vai começar a me atrapalhar aqui. Por isso que normalmente, como o implante tem que ficar infraósseo, como eu acabei de mostrar ali para você, por isso que nesses casos aqui, a gente acaba utilizando, olha a receita de bolo, o mini pilar de diâmetro. Normalmente o mini pilar tem diâmetro de 4,8 vezes 3,5 de cinta. E a angulação 30 graus. Aqui já é uma receita de bolo, então para você entender, ó. Então, nesses casos aqui distais, olha, a gente usa isso daqui. Ah, entendi, professor. Quando o implante está um pouco mais superficial, a gente pode, numa segunda opção aqui, ó, vamos puxar para cá. Numa segunda opção, o diâmetro permanece o mesmo, a cinta de 2,5 e a angulação de 30 graus. Ah, mas e esses implantes do centro aqui? Olha aqui a receita de bolo do centro. Vamos pegar aqui esse do centro. A gente puxa para cá 4,8 vezes 3,5. Ou eu posso trabalhar com 4,8 vezes 2,5. É uma segunda opção. Mas via de regra, essa daqui é a nossa primeira opção. Via de regra, esse daqui é a nossa primeira opção. Então é só para você entender como que você vai fazer o seu planejamento aí cirúrgico. E aí, agora você entendeu. Ah, entendi então, professor, porque quando chegar um paciente lá, eu já sei que eu vou fazer então na prótese protocolo, eu vou usar os implantes cone morse, eu vou usar implantes normalmente, via de regra, como esse caso aí, a gente usa implantes de 13 milímetros, os implantes têm comprimentos diferentes e os comprimentos podem variar de 5, tem empresas que acabam trabalhando com números ímpares, eu vou te dar um exemplo aqui, mas tem empresas que trabalham com números pares, vamos colocar aqui se fosse números ímpares, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 milímetros aqui, os implantes do tipo cone morse. Isso daqui é o comprimento. Normalmente, nesse nosso planejamento aqui na mandíbula, a gente trabalha nesse caso aqui. Essa é a nossa primeira opção. Primeira opção. A segunda opção, se não tiver muita altura óssea ali, a gente trabalha com implante de 11. De 11, mas via de regra é isso daqui. Via de regra é isso aqui. Para realizar a carga imediata, via de regra, implantes de 13. Olha só como que a receita de bolo fica bem clara. Qual implante que você vai usar? Que fica mais fácil, até mesmo para eu ter uma estabilidade primária maior. Por quê? Se eu aprofundo o meu implante,
Se eu venho aprofundando o implante, olha, vem aqui, ó. Se eu vou aprofundando o implante, olha só como que esse implante ficou mais profundo do que esse. Por quê? Eu vou aprofundando, aprofundando. Esse aprofundar, deixar o implante mais profundo, significa dizer que eu estou aumentando a estabilidade primária desse implante. E para eu conseguir a carga imediata, eu vou precisar de pelo menos ter uma condição de 40, 45 newtons para esse implante. E o aprofundar faz com que eu garanta ali essa estabilidade primária para ter a carga imediata, ou seja, estabilidade primária de 40 a 45 newtons. Então, imagina bem, se eu tivesse que colocar um implante nível ósseo, chegou no nível ósseo, parou. Ou eu consegui, ou eu não consegui uma estabilidade primária boa. O implante conimorfo não. Chegou um começo ali de infraósseo, a posição desse implante, eu posso aprofundar mais ele, porque depois eu compenso com esses componentes, com as cintas desses componentes. Então é bem interessante também por conta disso eu trabalhar com esse tipo de conexão de implante. Então, quando a gente observa que o implante conimorfo, só que aí, gente, não é porque eu trabalho com implante conimorfo que você também tem que trabalhar. Eu estou mostrando aqui os benefícios. Ele tem uma facilidade para a gente ter ali uma estabilidade primária melhor para eu colocar ali a carga imediata. Ele evita, se for uma carga tardia, evita trauma de prótese, porque ele vai ficar infraósseo, então vai evitar uma carga, um trauma de prótese ali. Então, na carga tardia, também é interessante eu usar esse tipo de implante. Para eu fazer até mesmo uma reabertura, esse implante ele tem aqui os parafusos de cobertura um pouquinho mais altos. As empresas já estão fabricando parafusos de cobertura 1 milímetro que fica acima ali da plataforma, margeando o osso. Isso também protege o implante, porque está margeando o osso, não vai deixar a prótese ficar traumatizando o implante. Só que na hora de fazer a reabertura, eu posso fazer uma reabertura minimamente invasiva. Isso daí já é um outro benefício do implante conimorfo, ou seja, eu não preciso de abrir tanto, dependendo, obviamente, da posição desse implante. Se o implante está muito profundo, eu vou ter que abrir bem para eu localizar o implante. Mas se o implante está mais superficial, eu não vou ter essa necessidade. Então, tem casos de reabertura como esse tipo de protocolo aqui, ou seja, eu vou fazer uma carga tardia. Tem casos que a gente acaba apenas colocando os cicatrizadores sem dar mesmo qualquer ponto. Eu dou ponto nenhum, tem alguns casos. Tem outros casos que eu tenho que abrir um pouco mais e aí realizar a sutura. Mas quando a gente trabalha com hexágono interno e externo, eu tenho que abrir um pouco mais, porque os cicatrizadores, eles têm que encaixar perfeitamente na plataforma toda do implante. E para ele encaixar perfeitamente, eu tenho que abrir todo aquele tecido. Então veja bem aqui, se eu tenho essa plataforma aqui do meu implante, ele tem que encaixar em toda essa plataforma aqui. No implante conimorfo não, é um cone aqui, ó. Ele só deve encaixar no centro. Então é diferente eu trabalhar aqui com um implante conimorfo do que um implante HE/HI. Então, já a receita de bolo dos componentes protéticos é esse. A receita de bolo da medida do implante é essa daqui para você. Lógico que pode ter alguma variação, mas eu quero te entregar aqui o ouro assim do que mais acontece. E aí uma outra receita de bolo é o diâmetro do implante. Qual é o diâmetro que você mais trabalha com o implante? Então existem alguns diâmetros. Acabei de falar aqui que existem algumas medidas, são comprimentos, mas existem diâmetros aqui dos implantes. Quais são os diâmetros? Diâmetros de 3,5, diâmetro de 4 e diâmetro de 5. Tem empresas que têm 4,5, tem empresas que são essa medida 3,8, 4,1, 3,75, dependendo do implante cilíndrico, mas vamos colocar aqui, via de regra, implantes de 3,5, implantes de 4 e implantes de 5. Via de regra, a gente trabalha com esses implantes aqui, ó. Só que a minha primeira opção é implante de 3,5. Se nesse exemplo que eu estou fazendo é a carga imediata, a gente opta primeiro trabalhar com 3,5. Se eu não conseguir estabilizar um implante de 3,5, eu venho e entro com 4. Ou seja, se o 3,5 não entrou muito travado, mesmo eu usando técnicas de fresagem para isso, e aí eu não consegui, eu entro com de 4, que normalmente 4 resolve. Então,
Então, dessa forma, principalmente nesse exemplo que eu estou dando aqui na mandíbula. Olha só, receita de bolo. Vou repetir. Os componentes protéticos são os mini pilares, sendo que os centrais aqui nós temos 4.8 com cinta 3,5, os angulados 4.8 com cinta 3,5, angulação de 30 graus. O tipo de implante que a gente usa é um implante Cone Morse, sendo que o comprimento, a primeira opção, são 13 milímetros e o diâmetro 3,5 a primeira opção. Se eu não conseguir uma estabilidade primária boa, a gente usa 4. Ah, mas professor, não vou fazer carga imediata, eu consigo uma estabilidade para carga tardia boa, não vou fazer carga imediata. Tudo bem, pode deixar o 3,5 lá, não tem problema nenhum. Tanto é que, nesse caso aqui, a gente usou implantes de 3,5. Veja bem aqui como que a gente fez a carga imediata. Olha só aqui, ó, vou fazer um corte, só para você entender aqui, ó, vou aproximar aqui. Olha o tanto de osso que tem esse paciente aqui, ó. Olha o tanto de osso que tem esse paciente nesse corte aqui, olha. Ele tem bastante osso. Então, ó, eu venho aqui com a reguinha, olha. Vamos ver nessa região. Olha só, e tem 20 milímetros de osso. Ah, professor, dá para colocar implante 15? Dá, mas não precisa, a gente faz de 13. Por isso que a maioria a gente usa 13. Olha só o tanto de osso que ele tem aqui também em largura, olha. Qual é a quantidade de osso em largura? Ó. Olha só, 11 milímetros, dá para colocar de 4? Dá para colocar de 4. Pode colocar porque a gente faz assim 3,5, porque às vezes se errar ali a fresagem de 3,5 e você já fresou 4, se errar a fresagem 4, aí depois só 5. A gente costuma trabalhar... quase que 100% dos nossos implantes são de medidas de 3,5 e 4. Eu só uso implante de 5 caso o implante de 4 ele não adaptou ali, ou seja, não conseguiu uma estabilidade primária mínima para aquele implante, então eu vou entrar com um implante de 5. Então só nessas condições. Então, veja bem aqui como que ficou a posição desses implantes dentro do osso, olha. Olha só a posição do implante dentro do osso. Então a gente conseguiu praticamente, ó, por conta da posição, a melhor posição tridimensional do implante aqui em relação à prótese do paciente. Então, por que esse implante ficou nessa posição e não ficou um pouco mais posteriorizado, professor? Por que ele ficou assim e não ficou assim? Essa posição vestíbulo-palatina é em virtude da prótese. Porque o que eu faço com os nossos pacientes? A gente faz a perfuração e pede para o paciente morder ali, e na hora que morde, a gente coloca na cavidade que a gente fez, na cavidade cirúrgica, coloca uma pecinha, que é um localizador de perfuração, para o paciente morder. Quando morde, deve sair na região palatina dos dentes superiores, e o paciente já usa uma prótese ali, então serve de guia. E para isso eu tive que jogar um implante um pouco para frente, para anterior, porque senão depois eu ia ter que compensar com a prótese. Para eu evitar essa projeção com prótese, eu já dou uma inclinada nesse implante, olha, eu já consigo inclinar mais aí esse implante. Então é dessa forma que a gente trabalha nessa condição. Então é por isso, olha bem aqui, ó, nessa imagem dá para ver muito bem aqui esse tipo de inclinação, ó. Deixa eu pegar aqui para você ver, ó. Ó, vou ampliar aqui, ó. Ó. Olha que bacana aqui, ó. Eita. Acabei gerando aqui, mas vou colocar assim, ó. Olha só que bacana aqui, ó. Olha a posição mais vestibular aqui desse implante, ó. E aí por quê? Para seguir os dentes superiores que estão aqui. Então, a palatina do superior está aqui, eu acabei jogando esse dente. Isso é importante, essa posição do implante, porque se o implante ficar aqui, ó, você vai ter que compensar com a prótese depois.
e para você depois cobrar do seu cirurgião. Mas se o cirurgião colocar aqui, você vai ter que compensar com um componente angulado. Aí, em vez de você usar o componente reto aqui, você vai ter que usar um componente angulado aqui. Aí você pode usar um componente de 17 graus, por exemplo. Ao invés dele compensar essa posição mais posterior da mandíbula em relação à maxila, ele, em vez de compensar com a posição mais anteriorizada do implante, ele teve que... Você protesista, vai ter que compensar aí com um componente angulado. Então, assim, eu vou fazer uma revisão aqui de tudo aquilo que a gente falou agora. Mais uma vez, uma revisão, como que a gente faz aqui o planejamento de uma prótese e protocolo. Então, o objetivo aqui agora dessa aula foi mostrar como que a gente faz aqui um planejamento de uma prótese e protocolo. Então, qual que é o nosso planejamento? Normalmente, a prótese protocolo, o paciente quando perdeu todos os dentes, isso daí é o que acontece aí, o rotineiro. Então, vamos dizer assim, tem um caso onde o paciente já chega com os dentes perdidos, ou os pacientes já chegam com alguns dentes que estão comprometidos na região pré-forame, a gente remove esses dentes, ou não remove os dentes, como um exemplo aqui, e aí a gente acaba colocando o implante na região pré-forame, porque na região posterior ele não tem osso, não tem altura óssea. Olha bem aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, nessa região aqui posterior, o paciente não tem altura. Se eu for ver aqui, ó, onde que está o meu forame, olha aqui, ó, aqui está o meu canal, olha, canal mandibular. Então eu venho mais para anterior, olha só, aqui já é o meu forame mentoniano. Olha onde está saindo aqui o meu forame, ó, bem próximo aqui da minha crista óssea, bem próximo da minha crista óssea, o meu forame. Então ele está aqui, o forame, ó. Não tem condição de colocar pós-forame um implante, porque senão eu vou traumatizar o meu nervo. Então, via de regra, a posição dos nossos implantes, a gente acaba colocando numa posição pré-forame. E aí, mas e por conta dessa inclinação? Por que a gente faz essa inclinação, professor? Essa inclinação é para evitar braço de alavanca. Imagina se eu não faço essa inclinação. O meu implante, ele vai sair aqui, eu estou ganhando extensão de implante para trás. Aí, em vez de sair aqui, ele está saindo aqui. Então, eu consigo minimizar ali um braço de alavanca que possa surgir, porque senão eu vou ter que reduzir o número de dentes da minha prótese. Então, eu jogo um pouquinho meus implantes para trás para eu evitar esse braço de alavanca que possa surgir ali na área posterior. Porque eu não posso deixar colocar dente aqui, ó, até aqui atrás, sendo que esses dentes todos aqui atrás estão sem apoio de implante. Eu reduzo isso daqui. Se o meu implante ficar reto aqui, eu vou acabar tendo que reduzir ainda mais o número de dentes nessa região posterior. Isso daí pode dificultar até mesmo a função mastigatória do nosso paciente. Então, a gente acaba inclinando por isso. Mesmo se o meu forame estiver aqui mais superficial, a gente inclina porque para evitar qualquer prejuízo a esse forame. Mesmo reto aqui, a gente inclina. Porque se o forame está superficial aqui, olha, se o forame está superficial, eu inclinando ou não, vai ser a mesma posição. Só que pode ter alguma projeção do forame para anterior, ali próximo, aqui, ó, e eu já estou distanciando dessa projeção do forame, que isso daí pode gerar uma certa parestesia no paciente, uma parestesia transitória, mas se eu posso evitar, por que não evitar? Então, em todos os casos, hoje, a gente acaba inclinando esses implantes distais. Então, qual que é a receita de bolo? Prótese protocolo, passo número 1, colocar 4 a 5 implantes na região pré-forame. Se forem 5 implantes, a gente coloca mais um aqui no centro, ó. Mas normalmente a gente trabalha com 4, a técnica Alan For. Então, 4 a 5 implantes. Passo número 1, instalar 4 a 5 implantes na região pré-forame. Passo número 2, vem aqui, olha. Passo número 2, a gente vai inclinar os implantes mais distais, acabei de explicar aqui, para evitar braço de alavanca e para evitar qualquer trauma ali numa projeção do forame mentoniano. Passo número 2, fazer a inclinação desses implantes. Passo número 3, escolha ideal do implante. Qual é a escolha ideal do implante? A gente trabalhar com implante do tipo cone Morse.
o ideal, mas tem colegas que trabalham com hexágono externo, já se habituaram a trabalhar com esse tipo de conexão. Mostrei para você qual é a grande vantagem de trabalhar com cone Morse. Facilidade em adaptar o componente protético e facilidade de instalação até mesmo para conseguir uma estabilidade primária melhor. A escolha do implante cone Morse, normalmente nesses casos a gente trabalha com implantes de diâmetro 3,5, diâmetro 3,5 e comprimento 13, podendo, dependendo da estabilidade primária, a gente fazer aí um implante com diâmetro 4, um implante com diâmetro 4, ou até mesmo da altura um implante com comprimento 11. Então, ou seja, passo número 3, de novo, vou repetir, passo número 1, a gente vai colocar um implante pré-forame, passo número 2, escolher aqui o implante ideal, normalmente é o implante cone Morse de diâmetro 3,5 e comprimento 13, e o passo número 4, a gente vai aqui trabalhar com os mini pilares angulados para compensar essa inclinação dos implantes na região posterior. Então vou até anotar aqui, ó, vamos fazer uma revisão de tudo aqui, ó. Número 1, pré-forame os implantes. Pré-forame de 4 a 5 implantes. Passo número 2, a gente vai fazer os implantes cone Morse, normalmente 3,5 por 13. Passo número 3, inclinar os implantes distais. Inclinar os implantes distais. Passo número 4, usar os componentes, os mini pilares. Usar os mini pilares. Quais mini pilares que a gente vai estar utilizando? Reto, 4,8 vezes 3,5 e angulado, que são os distais, os angulados. Retos e angulados, 4,8 por 3,5 com ângulo de 30 graus. Esse é todo o passo a passo para você realizar um planejamento da sua prótese protocolo. Mesmo sendo carga imediata, para ser carga imediata, a gente precisa pelo menos carga imediata. Eu preciso de pelo menos 40 a 45 newtons, ou carga tardia. E aí, carga tardia, a gente pode colocar implante de 15, 20 newtons, não tem problema nenhum aí de estabilidade primária. Então, a gente seguindo essa sequência aqui de planejamento, com certeza a gente vai estar oferecendo o melhor para o nosso paciente, um trabalho mais confortável, com uma previsibilidade para a gente realizar todo o nosso plano de tratamento. Então, é sempre um prazer eu estar aqui com você nessas aulas, nessas questões. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido aí um planejamento da prótese protocolo inferior. E aí, se você gostou, aproveita esse vídeo, curta, compartilha com mais dentistas. Eu tenho certeza que a gente vai criar uma comunidade muito bacana de pessoas que realmente dominem aí a especialidade da implantodontia, que dominem principalmente aí a prótese sobre implante. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu, até breve. Tchau, tchau.